Olá, meu nome é Anand Rao. Eu sou editor do portal de notícias Cultura Alternativa, da TV Cultura Alternativa, das redes sociais Cultura Alternativa, e eu estou aqui com Lívia Borges. A Lívia foi indicada pelo Marcos Linhares. Marcos Linhares é um querido amigo de, eu acho que uns 30 anos que a gente é amigo, a gente articula muita coisa em conjunto. Ele é um queridíssimo assessor de imprensa, meu nome é Anand, eu sou editor, né, desses canais todos. Eu tenho 20 livros publicados de poesia, crônicas, contos, prefácio do Caetano Veloso, prefácio do Rolando Boldrin. São 40 anos atuando na área de arte, cultura e jornalismo. Também sou músico, tenho 50 CDs lançados, já musiquei muita gente por aí. Então é só para que o público da Lívia também me conheça. O meu estilo de entrevistar é o seguinte: eu também opino. Às vezes eu vou fazer uma pergunta e as perguntas acontecem conforme o bate-papo com a Lívia, e aí, enfim, vai ser bem solto o negócio. Você, sabe, que gostaria de participar do Cultura Alternativa em Entrevista, saiba que é assim. Não envie release. Eu quero conhecer você aqui, agora. Lívia, quem é você? Conta um pouquinho para mim. Obrigada, Nante. Um prazer estar aqui contigo, viu? Inclusive conhecendo essa tua trajetória. Muito bacana mesmo, uma honra para mim estar aqui. Bom, eu comecei a minha carreira como advogada na área criminal. E ali, vivenciando, né, os sofrimentos, situações inusitadas que às vezes aparecem na vida das pessoas que, de uma hora para outra, podem se envolver numa situação, né, criminal. Eu fui me sensibilizando muito mais, assim, realmente pelo sofrimento humano e buscando estratégias, né, de prevenção, sabe? Não chegar e pegar a situação, né, acontecida, né, o fato ali cometido, né, mas trabalhar com prevenção. Aí comecei a estudar psicopatologia forense e tal, e por aí fui enveredando pela psicologia, né? E aí, realmente, depois de 10 anos de carreira, né, na advocacia, eu comecei o curso, fiz tudo de novo. Eu fui para a universidade, aliás, eu fui para os cursinhos novamente, eu fui fazer cursinho novamente. Eu podia até entrar pela vaga, né, que se tinha, né, de aluno já com outro curso, né, mas não, eu queria garantir, queria ter certeza que eu realmente teria aquela minha vaga, ou por uma forma ou por outra. E aí eu fiz o cursinho novamente, passei no vestibular para psicologia 10 anos depois de já ter, né, muito distante do estudo, né, de segundo grau à época, né? E aí comecei me apaixonando realmente pela psicologia, até com o olhar da advocacia. A advocacia, ela dá uma maturidade na gente, sabe? De reconhecer a importância do conhecimento das leis, a questão da cidadania, que não existe cidadania se a pessoa não conhece os seus direitos, enfim. E aí eu enveredei por esse lado e me apaixonei também pela questão da espiritualidade, né? Ou seja, utilizar na psicologia elementos assim, que reforçassem a busca espiritual daquela pessoa, qualquer que fosse a tradição religiosa ou não tivesse tradição religiosa, porque espiritualidade não é a mesma coisa que religião, né? Então, assim, mas a gente percebia que em muitas situações, ou talvez na maioria delas, o que faltava a essas pessoas, além, obviamente, de situações específicas, né, que não vem ao caso aqui, mas às vezes era um norte, um direcionamento espiritual, quer dizer, uma busca genuína, que às vezes a pessoa ia buscar, às vezes, nas drogas, né, em algum vício específico, né, e quando ela redirecionava essa busca, inclusive esse é até um dos livros que eu escrevi, foi o primeiro livro que eu escrevi, chamado Drogas e Vícios, que eu trazia sempre qual era a busca por trás daquele vício específico. Então, se era o vício, né, de atividade física, sabe, aquela atividade excessiva, né, se era o vício, enfim, pela alimentação, o que a pessoa poderia estar buscando, né, naquela ação. Então, na medida que você redireciona isso, você traz, como se colocasse a pessoa no trilho, sabe, no trilho da vida dela, não é no trilho que eu desejo para ela, mas no trilho da vida dela, de uma vida coerente para ela, com os valores dela, uma vida saudável para ela, né? Então, Deixa fui eu me encantando com te isso, sabe? interromper. Deixa eu te fazer uma pergunta que é o seguinte: pelo que eu entendi, é advocacia, depois psicologia e depois envereda para a espiritualidade, é isso? Isso, só que, na verdade, a espiritualidade caminhou junto com a psicologia. Então Eu vamos fui lá. estudar É, tradições eu, orientais. eu, eu trabalhei durante 40 anos no Senado Federal. Eu fui funcionário público federal, e numa vez que eu estava apresentando livros do Senado,
e estava no estande do Senado e chegou um advogado. Aí ele falou assim: eu gostaria de comprar esses livros e tal, não sei o quê. Eu sou advogado. Aí eu falei: eu sou jornalista. Aí ele disse: não, não, desculpa, porque você sabe que advogado é... Aí eu falei: olha, tem duas classes que eu acho o seguinte: o advogado e o jornalista se sentem o máximo, sabe? Então, eu acho que eu destruo você, sua reputação na comunicação social, e você, eu já vi várias matérias onde um juiz quer ser chamado de excelência, o advogado às vezes quer ser chamado de excelência, essas coisas todas. Aí você vai para psicologia. Psicologia é uma outra história. É uma outra história. Eu também milito na poesia e na música. Aí é outra história. Você está entendendo? O jornalismo fica de lado, e aí vem o músico que está emocionado, que chora, que escreve poemas, que é sensível. Já no jornalismo, por isso que eu citei essas questões, a gente tem que, às vezes, informar e, às vezes, criticar de forma dura. Por exemplo, se eu fizer uma resenha ou outra pessoa, às vezes, sobre o seu livro, às vezes pode surgir uma crítica pesada e tal, numa linha, pessoas que entendem dessa questão. Mas não é o meu caso, eu não faço resenhas, né? Aí depois vem a espiritualidade. E eu tenho esse nome, Ananthal, porque eu sou filho de indiano. E a Índia é um país muito ligado a uma série de crenças espirituais, religiosas, muitas vezes até muito radicais. Então eu queria saber, antes da gente falar do teu livro, como é que você harmoniza, porque eu te digo mesmo, eu acho que eu sou louco. Para eu harmonizar o jornalismo com a música e a poesia é um negócio extremamente difícil. Porque, às vezes, quando eu tenho que escrever mal sobre um restaurante, por exemplo, eu fico pensando, olha, se eu não gostei daquele prato e muita gente me segue porque eu avalio a gastronomia baseado no Michelin, uma série de coisas, mas eu não quero falar mal do restaurante porque o meu lado poético, o meu lado musical não quer falar mal. Então aí eu cito o nome do prato e o preço. Aí os meus leitores sabem que eu não gostei. Entendeu? Mas eu não consigo falar mal. Eu queria saber como é que você harmonizou o lado de advogada, cuidando de pessoas com situações tão difíceis, tá? Aí depois vem psicologia e espiritualidade. E eu vi um filme ontem de um advogado aqui no Netflix, que ele é uma pessoa preta que defende os pretos americanos, e é um preto condenado à cadeira elétrica, e ele consegue, é tudo verídico, e ele consegue defender e retirar ele da cadeira elétrica, e ele se torna um advogado que consegue tirar muita gente do corredor da morte que foi injustamente colocado lá. Mas um dos pontos que o filme fala é que o advogado não pode se envolver com o cliente. E aí a Lívia vai da advocacia para psicologia, para espiritualidade. Meu Deus, eu fiquei aqui imaginando que mulher é essa. Você entende? Então eu queria saber como é que você harmoniza tudo isso. Aí depois que você me falar dessa questão, vamos falar do teu livro. Bacana. E, na verdade, tudo isso que você falou tem a ver com o livro. Então, olha só que interessante, né? Olhando, pensando assim o ser humano de uma maneira integral, assim, pensando ele sobre uma ótica bio, psico, socioespiritual, se você tirar alguma dessas partes, você não pode já dizer que o ser humano está completo. Então, assim, para mim, assim, a minha história, a minha trajetória profissional, ela acabou fazendo com que eu me integrasse essas partes. Eu também sou poetisa. Então, assim, eu tenho um lado sensível, eu sou artista plástica também, tanto que o desenho da capa do livro fui eu que fiz. Então, assim, eu entendo bem o que você fala, porque é como se fossem partes de nós mesmos que a gente precisa aplicar num determinado momento que ali é adequada àquela postura, àquela linguagem um pouco mais objetiva, né? Então, eu também não gosto de uma linguagem dura, mas a minha objetividade, às vezes, pode ser percebida por uma pessoa muito sensível como algo duro, né? Mas você tocou num ponto que é assim, a questão do envolvimento, né? Na advocacia, da mesma forma que na psicologia, nós não podemos, não devemos nos envolver com o nosso cliente, o nosso paciente, né?
Não se envolver não quer dizer não sentir. É completamente diferente. Porque, veja, eu preciso ter empatia. Como é que eu vou defender uma pessoa, né, na advocacia? Ou como é que eu vou cuidar, né, desse outro que me chega se eu não tiver um olhar empático? Aí eu estou distorcendo tudo. Então é melhor você mudar de profissão. Melhor você fazer outra coisa, bater carimbo, fazer qualquer outra coisa. Menos lidar com o ser humano, né? Assim, sendo bem objetivo, né? Então, para mim, aí vem a espiritualidade que caminhou junto, e aí vem das tradições, né, realmente do Oriente, que para mim, cada pessoa que entra no meu consultório é sagrada. O espaço do meu consultório, ele é sagrado, porque ele é o meu espaço, e aquela pessoa que adentra é sagrada também. E para mim não importa a tradição religiosa dela, porque não é isso que a torna sagrada. A torna sagrada porque ela é um ser humano, e ela é bela por isso, sabe? Então, esse olhar empático já faz com que eu possa compreender as dores delas, mesmo que, por exemplo, eu não tenha tido uma situação pessoal idêntica. Porque isso é uma outra distorção também, de achar que nós temos que passar por todas as dores. É claro, nós temos muitas coisas semelhantes, né? Então, a gente vai estudar psicologia, a gente vai entender isso, né? A própria psicanálise também, enfim. A gente vai vendo que a gente tem muita coisa semelhante. E aí é legal saber separar o que é seu e o que é do outro. Porque se você misturar isso, você vai transferir isso para o seu paciente ou para o seu cliente, vai querer que ele resolva aquilo que você não foi capaz de resolver em si mesmo. Então, assim também não dá, né? Então, por isso que é importante a gente fazer bem essa distinção. E algo que contribuiu muito, mas muito para mim nessa minha trajetória espiritual, não só a psicologia, então eu digo não só porque ela foi junto com a psicologia, trazendo elementos de espiritualidade, sabe? Que deu uma consistência à minha trajetória. É claro que eu já tinha conhecimento. Na verdade, eu fui muito precoce, sabe? Para você ter uma ideia, o meu primeiro exercício de pranayama, assim, de Raja Yoga, né, foi aos 9 anos de idade, entendeu? Quando eu tinha tido uma perda de uma colega que eu gostava muito na escola, ela tinha sido atropelada, enfim, e eu estava muito triste ao caminhar, eu morava perto da escola, e meu pai me ensinou um exercício, né, de você inspirar. Então, você inspirava como se inspirasse saúde, você jogava fora aquela dor, aquele sofrimento. E eu ia caminhando para a escola, de casa para a escola, com ele, fazendo isso. E num dado momento, parece que a mente se despregava daquela emoção, assim, sabe? E depois, eu posso dizer assim, talvez quase 40 anos depois, eu fui saber que esse era um dos exercícios bem iniciais de Raja Yoga, entende? E depois, ao longo, né, da minha trajetória, fui estudando, lendo, né, procurando meditação, procurando aqueles clássicos, né, da literatura indiana, porque eu sou uma pessoa assim que eu sou um pouco avessa a modismo, sabe? Não me atrai, não me convida, sabe? Então, assim, se tem uma coisa assim que virou o the best sabe, na espiritualidade aí, ó, não é comigo. Não me atrai, não me atrai. A não ser que eu olhar nos olhos e falar assim, poxa, aquela pessoa tem algo, realmente, sabe, está transmitindo algo verdadeiro, assim, é genuíno, porque é altruísta, sabe? Então, isso me interessa, isso me atrai. E isso pode ser assim, às vezes a pessoa tem a audiência de uma pessoa, mas ela é verdadeira. É isso que me atrai, sabe? Então, assim, eu sempre fui mais pelos clássicos, sabe? Em qualquer lugar, assim, sabe? De uma maneira geral. Claro, não radicalizando, também não é isso, né? Mas, assim, é aquilo que já está atestado pelo tempo, sabe? Aquilo que já passou por todas as fases, por todas as críticas e sobreviveu, né? Então, eu sou muito crítica nesse sentido, mas é uma crítica minha, pessoal, eu não fico combatendo, não nada, mas é quase como se fosse uma proteção, uma autodefesa. Eu não me envolvo. E olha que do início de Brasília, quer dizer, do início de Brasília, mais ou menos, né? Vamos dizer assim, né? Chegaram aqui vários movimentos, assim, alguns, assim, completamente picaretas, sabe? E como eu era muito precoce, às vezes eu acompanhava o meu pai, sabe? E tinham coisas, assim, que eu batia o olho, assim, eu não sabia explicar por quê, mas eu olhava assim, tem alguma coisa errada nesse negócio, entendeu? E já logo queria distância. Então, não é porque também dizem que veio da Índia, porque às vezes nem veio da Índia, ainda começa disso, né? Às vezes nem veio da Índia, ou veio da Índia porque a pessoa foi lá, fez um workshop no final de semana, virou guru, entendeu? Então, eu tenho uma resistência a esse tipo de desculpa. Estamos sendo críticos aqui, mas eu tenho. Sensacional. Sabe, a gente não pode enganar as pessoas. E se tem Sensacional o que você falou,
é uma coisa engraçada. Eu também sou um pouco avesso a modismos. E eu sigo, eu odeio esse negócio de coaching. Mas aí tem um cara que eu descobri na internet, chama-se Jerônimo Temel. E ele tem 800 mil seguidores e eu comecei a assistir ele. E cada livro que ele citava, cada posicionamento, eu ia na internet para conferir se existia. Existia. Então eu comecei a perceber que ele é um estudioso mesmo e tal, e que ele Ana. entende muito da área dele. Antes de falar do teu livro, que a gente já está com 15 minutos de programa, eu queria te perguntar uma coisa. Você tem uma editora, não é? Então, por exemplo, a pessoa está assistindo, ela quer publicar através da sua editora. Me explica qual é o caminho, porque muitas vezes escritores que eu entrevistei, para publicar numa editora, eles têm que pagar a edição inteira, inclusive a distribuição tem que ser feita por eles de forma alternativa, vendendo de mão em mão. Esse é um caminho. Outro caminho, existem editoras que bancam a edição e ele fica com 10% do valor de capa e a distribuição é feita pela editora. Como é o trabalho da tua editora? Então, nós somos uma editora independente. E o que caracteriza a editora independente é exatamente que ela não pode bancar o autor na sua totalidade para fazer esse acordo com esse percentual, né? Então, as nossas edições, elas são, às vezes, elas são custeadas todinha pelo autor, tá? Assim, é um custo, obviamente, que reduzido, comparado, às vezes, com outras situações, né? Algumas não, a gente faz um percentual, às vezes, de 70-30, às vezes de 80-20, depende, tá? São formas, né? Vai variar do tipo, do que esse autor pretende lançar. Se, por exemplo, está em harmonia com a nossa linha editorial. Primeira coisa, tem que estar em harmonia com os nossos valores. Sem isso, a gente já nem faz. Agora, com a linha editorial, tudo bem, porque às vezes a pessoa quer só uma tiragem pequena para uma realização pessoal, bacana, a gente dá orientação nesse sentido, a gente não fica orientando a pessoa a fazer uma tiragem grande para depois ela ficar com o livro encalhado. Não, a gente procura dar uma orientação bem realista, porque, na verdade, eu vou te dizer uma coisa, a editora, a Proconsciência, ela nasceu lá em 98, quando a gente se reunia aqui para fazer estudos filosóficos, tinham aqui profissionais da área de filosofia, psicologia, direito, outras áreas afins, artistas, né, de diferentes, então, artes, né, encontros para realmente discutir esses temas filosóficos, assistir filme, naquela época era VHS, né? A gente passava os vídeos, comentava, era muito rico. Então, ela nasceu com o propósito de inspirar a busca e compartilhar o saber. Virou um slogan, isso agora é o slogan da nossa editora, né? Então, depois de muito tempo, eu fazendo edições em parceria com outras editoras, cheguei a hora, assim, aí eles me incentivavam, né? Assim, não, edita por você mesmo, né? Monta a sua editora, né? Então, aí a gente transformou a Proconsciência realmente, né, para essa linha editorial. Ela vai completar em 2019. Então, vai completar agora 3 anos ainda, tem 2 anos e meio, né? E aí é uma coisa assim que é como se fosse assim o coroar das nossas ações, sabe? E aquela coisa que a gente faz por hobby, por prazer, porque ama livros, porque eu falo para você, assim, eu nasci no meio dos livros. A coisa que eu mais adorava fazer dentro de casa, além de ler, né, era limpar os livros. Era limpar os livros, sabe? Então eu olhava, às vezes tinha livros assim que eu nem poderia imaginar o que era, o que tinha lá dentro, mas eu pegava com respeito, porque livro para mim é sagrado, tá aí, outra coisa sagrada para mim é livro também. Eu pegava aquilo com respeito, limpava aquilo, adorava, mas na casa dos meus pais era eu que limpava a estante, entendeu? Sabe, assim, amava, realmente. Eu queria dar uma informação para quem está assistindo o programa. Antes da pandemia, e a pandemia foi ruim, um monte de coisa, mas antes da pandemia eu fiz várias matérias de que o processo de venda de livros impressos no Brasil estava muito mal, e livrarias acabando e tal. Veio a pandemia e muita gente começou a ler e adquirir livros. Não, porque muita gente também gosta de deixar o livro ali. Eu estou olhando aqui nesse quarto de hotel que eu estou aqui gravando, tem uma cabeceirinha ali. Então, muita gente deixa ali na cabeceira, depois, antes de dormir, vai ler e tal. Você saiba que saiu matérias na Folha, no Estadão, dizendo que a venda de livros aqueceu. Hoje eu passei na Martins Fontes, que é uma livraria aqui em São Paulo, na Paulista.
tá a coisa mais linda, tá bem, sabe? Então eu quero te dar essa informação. Uma outra coisa, você que está assistindo esse programa, que curte a Lívia, a editora da Lívia e tal, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, porque o YouTube tem um algoritmo. No momento que você se inscreve no canal assistindo este programa, tá? O YouTube vai identificar que esse programa tem conteúdo. E ele vai distribuir independente de ser seguidor do canal ou amigo da Lívia. Você está entendendo? Ele vai distribuir por aí. Nas hashtags, e isso eu vou fechar com a Lívia, quais são as hashtags que a gente vai colocar, se é consciência, se é isso, se é aquilo. Você está entendendo que a Lívia vai me ajudar muito nisso para a gente fazer um trabalho legal de difusão desse programa. Lívia, deixa eu te perguntar uma coisa. Falamos da editora, enquanto escritora, você não é vidraça, tá? Não, é vidraça, é vidraça. Você publica e pessoas podem criticar e tal. Mas enquanto uma proprietária de uma editora, aí a pessoa chega e fala: olha, saiu errado a palavra tal na página tal. Aí você diz assim, você viu, tem 20 milhões e 700 mil palavras certas. Tem uma errada. Uma errada que passou pelo nosso revisor. Aí a pessoa descobre aquela errada e fala mal daquela. Às vezes sai uma capa errada. Às vezes a pessoa vem e fala: eu pensei que você ia bancar toda a edição e não vai. Agora, você diz que só publica pessoas que estão coadunadas com os valores da editora. Isso é muito legal e aí você se torna menos vidraça. Então eu queria saber, para terminar essa parte da editora, como é que é feita a distribuição? Se é pelo próprio autor ou se a editora pode ajudar. Por exemplo, a questão do Marcos Linhares, eu falei porque eu sei que ele vive de assessoria de imprensa, você entende? Então, como ele foi quem pautou você e tal, essas coisas todas, eu fiz questão de ajudá-lo nessa difusão. Então, eu queria saber de você, a editora, ela pega o autor que está dentro dos valores da editora, queridíssimo e tal, e aí ele é perdido, ele gosta de escrever, mas ele não sabe distribuir. E aí? Então, o interessante é o seguinte: normalmente, os autores que estão iniciando, às vezes, quando eles vão a outras editoras, eles não são nem recebidos. A gente sabe disso, né? Então, porque algumas editoras, elas querem a venda certa. Então, é o autor que já tem um público de não sei quantos mil leitores, tá? A gente não tem esse critério, porque o nosso objetivo não é comercial em primeiro momento. É comercial também, obviamente, senão você não se sustenta, né? Mas não é o primeiro objetivo da Proconsciência, né? Então, a gente quer dar oportunidade, a gente quer realizar sonhos, mas sonhos também com critério. A gente quer orientar, porque às vezes a pessoa vem com uma fantasia que, de repente, para ela, depois vai gerar uma frustração maior depois. Então, a gente procura orientar, mesmo que a pessoa não fique com a gente, não importa. E às vezes ainda tem isso, a pessoa chega, eu vejo que não é o perfil da minha editora, eu passo para editores amigos, eu oriento, indico, encaminho, sabe? Para que a pessoa se sinta melhor naquele outro nicho, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse critério, né? E com relação especificamente à distribuição, nós fazemos, a gente já está estabelecendo alguns contatos, tem contato com a distribuidora Catavento, que é uma das maiores no Brasil, ela distribui para o Brasil inteiro. Então, os nossos livros estão começando a chegar em algumas livrarias. Tem a Livraria Travessa também, principalmente aqui em Brasília. Nas outras cidades ainda não chegou, mas aqui em Brasília já chegou. Então, a gente já está colocando livros ali, e a gente tem a venda pelo site, e a gente faz divulgação. Então, é algo que a gente faz, a gente sempre, não é só perto do lançamento, é isso que a gente dá um apoio para os nossos autores, desde antes, porque a gente faz uma campanha de pré-lançamento. Há livros que eles são bem vendidos no pré-lançamento. Então, você olha assim, poxa, esse livro tem potencial. Há outros livros que, por outras razões, não são vendidos assim bem no pré-lançamento. Mas por quê? Porque a gente até compreende, não é porque o livro seja ruim, isso também é um equívoco. É porque aquele leitor não é conhecido ainda, ele não tem uma rede tão grande. Então, um dos objetivos também da Proconsciência é dar espaço para os pequenos. Legal. Então, assim, só uma pessoa que tem um network muito grande pode publicar um livro. Agora, é claro, a gente também tem um critério, porque não é qualquer livro que eu quero publicar. Primeiro, o livro tem que ter conteúdo, ele tem que ser um conteúdo de valor, tem que ter um propósito, sabe? Não é simplesmente assim, a pessoa, eu quero ser famoso, eu quero... Não é isso não nos agrega, sabe? Então, assim, compreende? Porque
na verdade, eu poderia estar fazendo outra coisa, entende? Assim, e Ó, Lívia, eu queria informar para a pessoa que está assistindo e que quer que a Lívia avalie seu trabalho, se dá para sair pela editora, eu não sei se é só a Lívia ou se tem um conselho tem um editorial e conselho. tal. Eu queria informar que a Lívia é antenadíssima. Eu mandei um WhatsApp para ela, ela respondia assim 1 minuto depois, sabe? Então é muito antenada a Lívia, tá a 1000 por hora. Então você, pelo menos a minha experiência com a Lívia foi muito bacana. Ela é antenada. Nós gravamos o programa no horário correto, ela entrou no horário, porque tem muita gente que a gente marca, e como a gente é um canal alternativo, a gente não é a Rede Bobo, ou Rede Bobo não, a Rede Globo, você está entendendo? Aí a gente, muita gente não vem, não aparece e tal, não sei o quê. Então ela é muito legal, eu acho que vale a pena você conversar com a Lívia aí depois, ela vai deixar os contatos, eu vou deixar aí na descrição todos os contatos que ela me passar, enfim. Lívia, vamos falar um pouquinho do teu livro. Qual era o objetivo ao publicar esse livro? Me conta o que puder ser contado, né, que as pessoas, sem dar o spoiler, não é? Como é que está sendo a distribuição? Enfim, fala tudo que você tiver afim sobre o seu livro. esse livro, ele nasceu, na verdade, de um Primeira processo. coisa, Lívia, o título dele qual é? Sim, sim, deixa eu mostrar aqui. Isso, perfeito, beleza. Alma de Guerreiro, né? Psicologia, é baseado, né, em psicologia, artes marciais e espiritualidade. O subtítulo dele é Transformar, Servir e Liderar como Fonte de Poder e Cura. Então deixa eu te fazer logo um questionamento. Psicologia, perfeito. Espiritualidade, perfeito. Artes marciais, aí vai um monte de gente vai dizer assim, peraí, como é que é isso? Pois é, na época na verdade, escrevi o livro, eu estava praticando Aikido, né? Pratiquei Aikido durante 10 anos. Depois eu parei só por conta do nascimento da minha filha, e, enfim, mudança de projetos, mas amo Aikido, né? Amo o Krav Maga, que não é arte marcial, é defesa pessoal, mas também está na mesma proposta, né? Então, vivenciando o Aikido e vivenciando todo um período que eu vivenciei de sofrimento, de dificuldade, porque você sabe que o sofrimento forja o guerreiro, né? Como a forja da espada. No livro a gente fala sobre isso, sobre o simbolismo, né? Então, eu comecei a traduzir esse sofrimento, os desafios, as coisas, botando realmente em lições para mim mesma. Não é um livro de autoajuda clássico, de lição disso, daquilo, não é nesse sentido, não. Eu trabalhei ali o arquétipo, né? Mas quando você estuda Uma esses falhazinha. Não é um livro de autoajuda clássico. não é. Mas ele também serve como livro de autoajuda, porque ele traz reflexões extremamente importantes. Ele não traz fórmulas para as pessoas, ele traz provocações, reflexões, respostas que eu tive e análises que eu fiz a partir de também fui buscar em vários teóricos, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu vivenciando, eu comecei a fazer o esqueleto do livro. Só para você ter uma ideia, eu levei 8 anos escrevendo esse livro. E se você pensar, 8 anos, o livro tem 160 páginas, mais ou menos. 8 anos, 160 páginas. Isso é uma coisa que eu escrevo, de repente, em 1 mês, 2 meses. Aí você pensa assim, mas como assim? Porque eu vivenciei e extraí o sumo daquela vivência. Aí depois fui buscar os teóricos que haviam também experimentado algo semelhante, falado sobre aquele tema, e coloco ali fundamentando aquilo que eu pensava à época. Entende? E a gente fala assim, esse livro, na verdade, é um livro atemporal. Ele não é um livro de modismo, não é um livro... Inclusive, muita coisa que se fala hoje, eu já falava disso há 20 anos atrás. Entende? Sabe, autores que eu já citava também, que agora viraram moda, né? Que já citava há 20 anos atrás, né? Então, era uma coisa assim, tão assim vivida, que o Sensei Martins, que foi quem fez a apresentação do livro, ele foi pioneiro, né, no Aikido aqui no Distrito Federal. Ele escreveu a apresentação e ele chegava para mim assim. Primeiro, ele perguntou, antes dele aceitar fazer a apresentação, eu era aluna dele, eu fazia Aikido com ele, né? Ele chegou para mim e falou assim: como é que você escreveu esse livro? O que te motivou a escrever esse livro? Eu falei assim: eu vivi cada linha, cada linha. E depois eu fui pegar os teóricos. Depois que o livro estava pronto, o esqueleto estava pronto, tudo, eu fui a enxertar com os teóricos.
Então, olha que interessante. Ele disse assim: aí é diferente. Aí, depois que ele leu o livro, ele chegou para mim assim: Lívia, naquela época eu era faixa azul do Aikido, e ele chegou para mim assim: Lívia, você só está precisando aprender a parte física, porque a parte espiritual do Aikido você já tem. Aquilo eu guardei assim dentro de mim: você já é faixa preta. Eu achei tão lindo aquilo, eu guardei no meu coração, porque para mim ele era o mestre. Ele realmente, quem conviveu com ele era o mestre. E ele, puxa, ele transmitiu isso para mim, quer dizer, ele validou a minha percepção espiritual, a minha experiência, a minha vivência. Então é interessante, Lívia, mas eu não deixa eu te falo. fazer uma pergunta. Me conta uma coisa. Naquele período que você já era faixa preta, azul, né? Mas para ele faixa preta, a mulher no Aikido, existia muitas mulheres no Aikido? Não, não, eram Hum. poucas. Inclusive, olha só que maluquice, né? Eu pratiquei Aikido durante 10 anos, quer dizer, podia ter até avançado mais em faixa, mas eu tinha muitos períodos que às vezes eu precisava interromper, enfim, e o meu propósito não era isso, né? Graduação, faixa, não era isso, é outra coisa. Realmente era o Aikido, além da forma, né? E aí, eu me lembro que eu procurava o Sensei Martins, na época que eu advogava, olha só, na época que eu advogava, era lá aí final dos anos 80, início dos anos 90, eu advogando, tinha ouvido falar do Sensei Martins, não sabia onde era a academia dele, não tinha essa coisa de internet fácil, né, de você pesquisar e tal, procurava saber, aí conversando à época com uma pessoa, né, muito próxima, né, mas bem machista, chegou assim: Aikido não é para mulheres. Aí eu, Aí eu achava que a academia que não permitia que mulheres pudessem praticar o Aikido. Veja, dessa época para eu encontrar o Sensei Martins, efetivamente, acho que levaram 5 anos, mais ou menos. Que, na verdade, foi numa viagem. Olha só que maluquice. Eu fui para os Estados Unidos para um evento também ligado à meditação, e aí encontrei um amigo que era praticante de Aikido lá, e inclusive ele conhecia, Steve Seagal, era da academia, inclusive dele, lá em Hollywood e tal. Aí ele falou assim: não, aqui tem mulheres e tal. Eu falei assim: mas, tipo, como assim que me falaram isso? Que absurdo! Aí eu consegui o contato de alguém aqui em Brasília que me levou até o Sensei Martins. Aí comecei, aí eu contei isso para ele, ele riu. Ele virou assim: essa pessoa devia estar com ciúme de você e não queria que você fosse pro dojo. Sensacional. Eu tinha que fazer essa pergunta porque tem uma coisa interessante. Eu mandei sua foto para minha mulher, para Agnes. E aí ela falou assim: nossa, que mulher bonita. Aí eu falei assim: eu também achei, mas eu não sei se eu posso falar isso. Talvez ela me processe se eu falar que ela é bonita. E eu me acho muito bonito e gosto de dizer que eu sou bonito, como eu gosto de dizer que a Agnes é bonita. Eu acho que a beleza física é um negócio muito legal. Você está entendendo? Mas hoje eu tenho muito medo. E quando você falou do Aikido e do período que você fez, aí eu falei: bom, eu tenho que fazer essa pergunta sobre a questão da mulher no Aikido, porque é uma das pautas recorrentes hoje, é a questão da mulher não só no Aikido, né, em qualquer espaço. Não é? Então, a gente tem perguntado muito isso em todos os programas. E o que você quiser falar, por favor, sobre a questão da mulher que você desenvolveu ao longo na advocacia, no trabalho do livro, enfim, o que você quiser citar, é muito importante para mulheres jovens hoje que estão enfrentando, às vezes, algum tipo de preconceito. Eu tenho 3 filhas e tal. A minha vida quase não tem homem, só tem mulher. Você entende? Na minha vida inteira. Então, é muito importante que você cite, tá? Então, pode Bacana. continuar aí a discorrer sobre o seu livro, por favor. Olha aí, foi bom que você trouxe esse tema assim bem à tona, porque na área criminal predominava homens. Depois, na parte da espiritualidade, em geral, as pessoas também têm uma preferência a validar os homens. Quando eu falo assim, espiritualidade, mas não no sentido de ser mestre, nem nada disso, porque não é essa a proposta, mas digo assim, de você às vezes levar um conteúdo, né, espiritual, as pessoas às vezes preferem o homem, né? E por muitos anos, como eu fui pioneira aqui em Brasília em algumas instituições, assim, fundando, ajudando a fundar, enfim, e coordenando por um bom tempo, existe uma resistência da liderança feminina, mesmo que seja num contexto administrativo, porque às vezes você está num espaço que é voltado para a espiritualidade, mas você tem ali uma liderança mais administrativa, e dando suporte para, né, aqueles que de fato são os monásticos, etc. Né? Mas a gente percebe a resistência. Agora, essa resistência, pasme,
não é só dos homens. É uma resistência das próprias mulheres de não aceitarem a liderança de uma outra mulher. É quase como se ela tivesse uma inveja, ou eu não sei, e tenta destruir, e te puxar para baixo e tal. Então, isso é muito triste quando você vê que, na verdade, está rompendo a sororidade, né? Quer dizer, deveria estar ali apoiando umas às outras, porque é um espaço. Quando uma mulher conquista um espaço, ela não conquista um espaço para si, ela conquista um espaço para todas. E ela está ali numa conquista que não foi só ela. Na verdade, é uma conquista que vem de outras mulheres. Quantas mulheres perderam a vida para a gente poder estar aqui hoje falando com naturalidade, com É equilíbrio? interessante o que você está falando. As minhas 2 filhas jogaram tênis. E recentemente, a gente está gravando essa entrevista no dia 22 de junho de 2022. Tem uma mulher chamada Bia Haddad que atingiu o top 30 do mundo. Isso é muito... E ela jogou 2 torneios na grama. Grama não tem campo de grama aqui no Brasil. E aí eu fiquei chocado, dediquei para ela, falei um monte de coisa e falei também. Elise e Raíssa, vocês ajudaram a Bia Haddad a chegar onde chegou. Elise e Raíssa já estão... Porque isso é o certo, ou seja, toda luta de qualquer mulher que está rompendo, está ganhando espaço, está ajudando uma outra mulher que vem depois, uma outra mulher. Muito legal que você falou, parabéns. Exatamente. E aí, olha que coisa interessante. Estão vindo lá da advocacia, essa questão da espiritualidade. Eu acabei depois, com a psicologia, trabalhando também muito próximo da segurança pública, porque como eu quis trabalhar com prevenção, e aí eu fui migrando para esses assuntos, né, relacionados à violência, então prevenção à violência à criança, ao idoso, à pessoa com deficiência. Então, eu convivi muito ali com a Polícia Militar do Distrito Federal, sabe? Fiz um trabalho, inclusive eu trabalhei o arquétipo do guerreiro. Esse aqui, que foi o primeiro livro, eu trabalhei no quarto livro, que foi A Sombra do Guerreiro, que aí eu trabalhei esse arquétipo do guerreiro exatamente no papel do policial militar. Entrevistei mais de 500 policiais, sabe? Para trabalhar assim, afino, imaginando eles assim como era a relação e a imagem deles no estado anômico que a gente estava vivendo, sabe? Então, para mim foi muito rico e era um universo de homens, assim, predominantemente de homens, né? Então, mas o engraçado é que eu me sentia muito bem em todos esses lugares, sabe? Assim, o meu posicionamento sempre foi muito, assim, eu tinha a convicção do meu papel, eu tinha a minha noção também de limites, sabe, para que também não ultrapassassem esses limites, e nunca me senti menos. Agora, não vou mentir para você que em várias situações, em vários locais e eventos, né, quando tinha uma rodinha de homens, porque a maioria eram homens, né, em várias, não somente PM, ou, enfim, das Forças Armadas ou outras, né, às vezes até, por exemplo, eu sou esguiana, eu fiz um curso também lá na ESG, né, de atualização, e aí, numa rodinha, às vezes conversando, as pessoas não... Você começava a falar sobre o mesmo assunto que eles estavam falando, eu olhava assim para você, tipo assim, mas não é seu lugar, não é seu papel falar isso. E aí voltavam para o homem, né? Aí eu tentava mais uma segunda, via que não dava, aí eu pensei, é o preconceito, é que eles estão me vendo como mulher, entendeu? Na cabeça deles, porque a mulher não está naquele lugar. Na verdade, assim, não é que eles estão me vendo como mulher, estão me colocando num lugar que não é o lugar da mulher, o lugar da mulher. Agora, o mais chocante, né? nem essa questão do homem, não é? Mas o mais chocante é quando a mulher acha que você não está no lugar certo. Isso é que eu acho incrível. Sim. Eu tenho dito para as minhas filhas sempre, olha, filhas, o mundo é de vocês, pelo amor de Deus, façam aquilo que desejarem, porque às vezes elas me pedem a orientação, mas quando a pessoa joga tênis, ela decide sozinha o ponto na quadra desde 10 anos de idade. Então você não consegue depois controlar sua filha quase nunca. Não tem jeito, não. Mas, Lívia, continua a falar do teu livro, porque eu falei da questão da mulher, que eu acho importante, não é? Mas fala mais do teu livro, e já temos 40 minutos, né, dessa entrevista, aí você fala o que você quiser. E a minha última pergunta sempre é assim, você fala o que você quiser do livro, e se tiver alguma coisa que eu não tiver perguntado, que você queira falar, por favor, fale. Eu não quero que você saia da entrevista dizendo, esqueci de falar isso, ele me cortou nisso, ele não sei o quê. Não,
essa é uma entrevista da Lívia, mas eu também dou minha opinião para que o seu público também me conheça e conheça as minhas ideias. Então vai lá, Lívia. Me perguntaram certa vez por que o título não era Alma de Guerreira. E o editor amigo, que foi quem editou esse livro, né? Ele chegou para mim e falou assim: Lívia, você tem que escrever o outro livro dele, ele tem que escrever A Alma de Guerreira, e focada no público feminino, né? Eu falei assim: tá bom, vou pensar no assunto. Mas por que eu não escrevi, não foi A Alma de Guerreira, né? Porque como eu trabalho com uma força arquetípica, esse arquétipo específico, ele é um arquétipo que traz essa natureza masculina. Mas quer dizer que masculina é próprio do homem? Não! É uma força viril, é uma força de luta, de ruptura, sabe, de embate, que é necessária e que ela não é feminina. Mas o arquétipo do guerreiro, para ele ser completo, para um guerreiro ser completo, eu falo sobre isso no livro, eu cito inclusive histórias, né, dos samurais também, para ele ser um guerreiro pleno, aquele invencível, né, vamos dizer assim, ele precisa equilibrar as forças masculinas e femininas. E aí como? Fazendo o que você faz. Você está falando, poxa, como conciliar o lado jornalístico, de repente o poeta, né? Então o guerreiro, ele tinha que aprender sobre a arte da guerra, mas ele também tinha que, por exemplo, aprender o sommelier. Então ele, sabe, é completamente diferente. Ele tinha que aprender meditação. Como assim? Aí alguém pergunta, poxa, mas como assim? Arte da guerra e meditação. Como assim? Vários guerreiros meditavam. Quem leu a história de Musashi, ele meditava, sabe? E quando ele escreve, então, o livro dele, dos Cinco Anéis também, né? É o resultado dessas experiências, sabe? Ele começa a entender as leis da vida, sabe? O próprio O-Sensei, que é o fundador do Aikido, a descrição de um estado de consciência que ele teve é exatamente a descrição de um samadhi, de um êxtase espiritual. Aí você vê assim, porque dojo, quando a gente fala assim, do, né, o Aikido, né, do é caminho, tem uma espiritualidade ali, não é religião, não é isso, mas é um caminho espiritual de transformação, de forja interna, sabe? Então, assim, esse livro, ele trabalha essas forças arquetípicas, assim, ligado, né, ao guerreiro, com todo o simbolismo, né, bem peculiar, e de uma maneira sintética. Eu faço, sabe, assim, essência ali, não fico viajando demais. Então, eu boto assim, porque às vezes, por exemplo, tem pessoas que nem gostam de ler muito, mas eu também não floreio, eu deixo para florear na poesia. Entende? Assim, aí vai, tá bacana, né? Mas ali não, ela tá bem objetiva, tá sintética, tá com fundamentações, entendeu? Trago elementos, inclusive, da neurociência também, das religiões, tradições religiosas. Então, fala um pouquinho do cristianismo, tem elemento do judaísmo, tem elemento do hinduísmo, sabe? Tudo para confirmar ali aquilo, para, na verdade, fundamentar, né? Embora não precisasse, se a gente olhar por um lado, né, não precisasse, mas à época, né, quando eu realmente estava trabalhando esse livro, eu também estava finalizando uma pós-graduação em psicossomática junguiana. Então, eu trabalhei esse tema lá, sabe, levando, porque era algo que eu olhava essa força nos meus pacientes, e via o quanto, quando essa força emergia neles, eles conseguiam a mudança que estavam desejando, ou a melhoria na qualidade de vida. Às vezes a pessoa tem uma doença que não tem cura, né, mas ela pode mudar a relação dela com essa doença. Isso muda, isso é fantástico. Então, o guerreiro, na verdade, é uma força, aí, já finalizando, né, assim, é uma força potencial que todos nós temos. E aí eu falo das iniciações do guerreiro, né? Assim, simbolicamente, quais seriam as iniciações do guerreiro? Então, assim, só colocar a primeira iniciação do guerreiro é a indignação. A indignação com a injustiça, a indignação com algo que aconteça a outra pessoa, às vezes a você também, mas a outra pessoa principalmente, porque aí você não está mais voltado para si no sentido do egoísmo. Porque o arquétipo do guerreiro é aquele que luta não é só para si, ele luta por uma causa, por um ideal, pela sociedade. Entende? Então é bacana isso quando a gente vê isso. E aí no livro eu também falo das distorções do guerreiro, sabe? Assim, quando você vê que essa força potencial está distorcida. Então é legal, porque é uma reflexão que a própria pessoa pode ver para si. Por exemplo, quando ela entra num processo de autodestruição,
ela está utilizando essa força de uma maneira destrutiva. Ou quando ela entra num processo de destruição, por exemplo, de uma escola, de uma família, de um grupo. Há pessoas que entram, sabe, em determinadas instituições com o propósito de destruir. E a gente não pode ser ingênuo, não pode ser ingênuo. E você acha que é só com força da amorosidade, passar a mãozinha na cabeça, né? Não, você sorri, mas você dá um limite. O guerreiro é essa força que você precisa para dar o limite. Senão, você vai deixar que as pessoas te atropelem. Então, por exemplo, uma mulher precisa dessa força, precisa de manifestar essa força para dar o limite, principalmente nessas situações de abuso que a sociedade às vezes coloca a mulher como objeto. E às vezes, infelizmente, assim, sabe, para a gente fechando, às vezes a própria mulher compra essa ideia de objeto para ser amada, mas mulher nenhuma precisa ser objeto para ser amada, gente, pelo amor de Deus. E primeiro que se alguém te amar por ser objeto, não te ama, desculpa, a pessoa só ama a si mesma, entendeu? E é uma distorção. Então a gente precisa dessa força para dar realmente um basta numa relação opressora, um basta no preconceito, mas não quer dizer que quando a gente fala um basta, que você tem que ser agressivo, que é outra distorção. Que alguém já me perguntou assim, inclusive ligado à segurança pública, o pessoal falando assim, não, a gente não pode usar muito essas palavras, guerreiro, né, porque parece que a gente está contra, né, a cultura de paz. Eu falei assim, não, eu trabalho com cultura de paz, e a força do guerreiro é exatamente aquela que faz oposição à injustiça, à criminalidade, à distorção, ao vício. Mas quer dizer que está destruindo o outro? Não, quer dizer que está dando limite, quer dizer que está buscando com aquilo que mantém a sociedade íntegra, coesa, prevaleça. E isso é Legal. importante. E isso é importante. Né? E ele, na verdade, trabalha pela paz. Então, aí fechando, né? Se vos passem, para belo. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Agora, que guerra pode ser essa? Pode ser uma guerra interior. Eu preciso superar os meus, por exemplo, as minhas dificuldades, os meus defeitos, para poder lidar melhor com as pessoas. Isso é a guerra interna. Agora, também nas relações, existem situações que existe uma guerra, um conflito ali. E se você não utilizar essa força para se posicionar, quer dizer, você vai batendo, agredindo as pessoas? Não. Você só parte para esse tipo de coisa em última instância, ultimíssima instância. E normalmente quem parte para essas escolhas é porque não tem as outras, não tem os outros recursos. Então, assim, às vezes, alguém para se defender precisa agredir porque deixou ultrapassar o limite muito. Então, imagina se você já usa essa força guerreira para dar o limite no primeiro momento, mas aí a pessoa não entendeu. Às vezes você fala com um sorriso, né? Não, é menos, ó. Chega, já deu. A pessoa continua. Aí você tem que dar uma posição. A gente tem uma falhazinha agora no som. Ah, voltou. Voltou. Aí então, chega, você parou assim, chega. São os limites. A pessoa precisa já dar o limite logo de início, mas de uma maneira sutil. Mas às vezes a pessoa não entende o sutil, não entende o educado. Aí você precisa ser um pouco mais enfático. Até postura, sabe? Uma das coisas que a gente fala muito assim para a pessoa, que a gente também vê no guerreiro, quem assume essa força, não vai andar assim. Não vai andar assim para baixo, olhar assim, sabe? Não dá, gente, não dá. Você tem que se posicionar, postura, tá? Mesmo que esteja deprimido. É até uma dica para quem está deprimido, porque a depressão pode acometer a qualquer um de nós, né? Então, uma das coisas é comunica para o seu cérebro que você tem força, que você está bem, que você é capaz de lidar com aquela situação. Isso é resiliência. Isso tem a ver com o arquétipo do guerreiro. Olha só. Né? Eu fiquei empolgado com o que você falou, e aí no final eu peço que você relate ou informe para as pessoas, porque eu vou colocar na descrição, mas qual é a forma de adquirir seu trabalho, de entrar em contato com sua editora e tudo. Mas eu tive 3 cânceres. Então foi interessante, porque eu assessorei senadores da República na área de jornalismo durante 40 anos, e algumas pessoas que eu assessorava foram presos e tal, e eu era funcionário do Senado, funcionário de carreira. E aí, naquele período, eu ficava muito preocupado com as coisas e baixava a minha imunidade. Eu tive 3 cânceres. Me aposentei em 2019 e de lá para cá foi muito interessante o que você está falando, porque além de lutar e ter vencido os 3 cânceres, eu estou, neste momento, na melhor situação física e espiritual e mental da minha vida. Eu tive 155 quilos, hoje eu tenho 98 e não fiz bariátrica nem coisa nenhuma, faço exercício todos os dias, meditação,
eu tomava meu vinho e tal, resolvi parar de beber total, porque eu quis, não teve motivo físico nenhum. Então eu quero informar para você o que a Lívia falou, e que consta no trabalho dela, no livro dela, é muito bacana. Você tendo essa coisa da postura, sabe por que eu estou assim para baixo? Porque o computador e aqui tem um microfone, o microfone está aqui na cama, pô, então eu tenho que ficar agachado. E eu tenho 2 metros de altura, então é uma loucura. Mas, Lívia, muito bacana a tua entrevista, me empolguei. E a pessoa que está escutando a entrevista que se empolgou, como é que ela adquire teu trabalho, como é que ela entra em contato contigo? Eu vou colocar tudo na descrição. Aqui embaixo tem a descrição do YouTube, mas tem muita gente que prefere ouvir de você. Como é que entra em contato? Pelo site da Proconsciência, www.proconscienciatudojunto.com.br. Nós já estamos distribuindo também pela distribuidora Catavento. Então, você pode chegar também numa livraria, mesmo que não tenha o título lá, isso até é bom. Peça o livro, porque aí eles entram em contato e solicitam o livro. Então, faça a encomenda lá, peça que eles pedem para a editora, né? Ou vocês podem comprar também diretamente com a gente pelo site. Perfeitamente. Pessoal da Proconsciência da editora, saiba que o Cultura Alternativa está aberto para a divulgação dos trabalhos, dos livros, enfim, de tudo, nesse bate-papo absolutamente informal. Onde eu estiver, eu devo passar só 5 dias em Brasília, mas onde eu estiver, a gente pode fazer. Eu estou aqui usando uma rede do meu telefone, eu tenho 3 telefones, aí botei em hotspot um telefone, por isso que teve essas falhazinhas, mas foi uma honra para o Cultura Alternativa entrevistar Lívia Borges. E uma honra também, Marcos Linhares. Muito obrigado pelas indicações. Foram 4 indicações, 2 nós já fechamos entrevistas. Muito obrigado, mestre Marcos, que é querido amigo e parceiro do Cultura Alternativa. E nós vamos estar também entrevistando outros autores da Proconsciência, não é, a editora. A Lívia nós temos um pré-requisito, é importante você, autor, saber disso. Tanto os veículos tradicionais como os veículos alternativos, eles precisam, se você publicou o seu livro, nós vamos fazer 2 matérias com a Lívia. Uma é essa entrevista e a outra é uma matéria informativa, não é opinativa. Nós não vamos avaliar o livro da Lívia, nós vamos informar. O livro da Lívia tem tantas páginas, ela publicou, não publicou, onde se adquiriu o livro. No livro, a gente valoriza muito isso. Aí vamos falar um pouco, enfim, fazer um texto bem informal. E a gente tem notado muito que as pessoas não leem textos imensos. Então a gente vai colocar nesta matéria um texto pequeno, a gente vai colocar onde adquirir e tal, todas as coisas, os links e tal. Vamos fazer 2 matérias. E todo mundo que a Lívia indicar, que for da editora Proconsciência, nós também vamos entrevistar, lembrando o seguinte, que a gente grava a entrevista. Por quê? Porque a gente quer passar no dia que você desejar, você autor, para que nosso canal também cresça em termos de inscrições, em termos de ativando as notificações aqui do youtube.com/TV Cultura Alternativa. Tá? Então, ou seja, a gente recebe o livro, a Lívia já deixou. Ela é tão a mil, essa mulher, que ela. Cara, eu estou aqui em São Paulo, eu avisei para ela, ela ontem já deixou o livro, aí a Agnes recebeu só hoje, que é a nossa editora. Cara, é muito a mil a Lívia, muito a mil, sabe? Eu, como homem, teria muito medo da Lívia, medo, porque ela é uma líder nata, você está entendendo? Então, é uma brincadeira no final. Lívia, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo, pela filha. Vamos dedicar essa entrevista à sua filha. Como é o nome dela? Luana Bayomi, é uma youtuberzinha com síndrome de Down, muito fofa. Luana, é para você, Luana. Eu espero que a Lívia mostre esse finalzinho e que você curta muito. Para você essa entrevista com a mamãe, tá bom? Lívia, muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Só te agradecer, uma honra estar aqui com você. Muito bom. Muito obrigado.